Olá, irmãos negacionistas, tudo bom? Espero que sim, espero que esteja tudo bem cada um de vocês. Sejam bem-vindos em mais um vídeo neste humilde canal, aonde vamos falar aqui do maldito e criminoso Foro de São Paulo. Irmãos, vídeo de hoje vamos falar aqui do maldito Foro de São Paulo. Sim, uma organização criminosa aí, formada por partidos comunistas de esquerda para destruir a nacionalização dos países envolvidos. Sim, demonização sim, o Foro de São Paulo é tudo que há de ruim que existe. Promove aborto livre, né, que é assassinato de seres humanos aí, em formação no ventre de suas mães. Liberalização das drogas, que destrói famílias. Liberalização da promiscuidade a partir da infância e juventude. Esse é o Foro de São Paulo, irmãos. A qual esse cara aí, que muita gente quer botar fé nele, hein? Ciro Gomes, diz que não faz parte, não foi um dos fundadores. É claro que foi, né, irmãos? O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido. Não, não. Vai catar, né, Ciro Gomes? Você, Lula, Fidel Castro e entre outros bandidos aí, entre os principais, José Dirceu, financiaram e criaram, sim, o maldito Fórum de São Paulo. Irmãos, lamentável, né? Mas tá aí, né, irmãos? Devemos combater isso com toda a nossa garra, até o fim. Vocês vão ver aí no vídeo, irmãos, esse pequeno documentário, mais detalhes do Fórum de São Paulo, informações aí relevantes. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like ou dislike de acordo com a sua preferência e compartilhem nosso conteúdo, irmãos. Compartilhem no WhatsApp, grupos de Telegram, Facebook, espalhe o nosso link para geral, pois é de extrema importância para que o maior número de pessoas possíveis saibam desta e outras informações relevantes aqui do nosso conteúdo, certo? Irmãos, fiquem todos com o Criador, tenham um ótimo dia e até a próxima! Durante o século XX, inúmeros políticos socialistas subiram ao poder em toda a América Latina. No entanto, o comunismo nunca foi muito aceito por aqui, uma vez que a população latina é majoritariamente católica e conservadora. O que fez com que alguns políticos de esquerda chegassem à presidência foi o trabalhismo. Durante a industrialização dos países latino-americanos, ainda não existiam os pseudo-direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje em dia. Por isso, houve um espaço para que oportunistas como Vargas no Brasil e Perón na Argentina crescessem com suas demagogias. Ambos eram quase que idolatrados na época em que governaram e até depois de suas respectivas mortes. Para exemplificar isso, o estádio do Racing, um dos maiores clubes da Argentina, se chama até hoje Estádio Presidente Perón. Enquanto isso, na América Central, ocorria a Revolução Cubana em 1959. O processo revolucionário foi liderado pelo cubano Fidel Castro e pelo argentino Che Guevara. A guerrilha promovida por eles pretendia derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Após muitas mortes, saques e outras barbáries, os revolucionários conseguiram finalmente tomar o poder na ilha caribenha. O novo ditador de Cuba agora era Fidel Castro e ele realizou uma série de mudanças no país. Com isso, os Estados Unidos resolveram boicotar o novo governo comunista na América e passaram a não comercializar mais com Cuba. Essa quebra de relações incentivou os cubanos a se aliarem à União Soviética. A Revolução Cubana foi um caso isolado de um país latino que se tornou comunista até o século XX. A pobreza, a censura e a repressão realizada pelos Castro nunca foram uma boa propaganda internacional. Com isso, era necessário realizar profundas mudanças no imaginário da população para que a
esquerda pudesse ser melhor aceita pelas pessoas. No início do vídeo, citamos que a população latina é muito católica. Pois bem, a esquerda sabe disso, e eles tornaram essa desvantagem em um enorme impulso comunista. Você já ouviu falar sobre a teologia da libertação? Pois bem, ainda no século passado, alguns sacerdotes católicos de orientação marxista iniciaram essa nova forma de pensar a fé. Resumidamente, a teologia da libertação é basicamente uma linha de pensamento que busca tornar o cristianismo como um todo em um instrumento de transformação da sociedade. Certos dogmas católicos são simplesmente anulados por alguns desses teólogos, como o milagre da ressurreição e a presença de Cristo na Eucaristia. Não é novidade que durante a Guerra Fria, vários países da América do Sul passaram por regimes militares para barrar as iniciativas comunistas. Foi o que ocorreu no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no Chile e no Uruguai. Enquanto os militares estavam no poder, os comunistas não puderam fazer muito politicamente. No entanto, houve uma enorme revolução cultural que permitiu que a esquerda se fortalecesse nesse período. Além disso, muitos desses regimes militares se desgastaram com o tempo e até se tornaram ditaduras. O caminho estava praticamente aberto para que os comunistas começassem a agir. Finalmente, em 1990, o até então deputado federal Lula e o ditador cubano Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, um grupo composto por políticos comunistas da América Latina, com o intuito de arquitetar planos para chegarem ou se manterem no poder. Foi fundado com o objetivo de discutir o futuro do comunismo latino-americano após a derrubada do Muro de Berlim. Esse evento representou não só o fim do comunismo nos moldes soviéticos na Alemanha, mas também a falência dessa ideologia no Ocidente. O planeta inteiro pôde ver o fracasso completo de uma experiência que a escola austríaca já havia refutado há décadas, antes mesmo de ter sido implementada. Por mais que os países latinos fossem bem conservadores nos costumes, a revolução cultural que a esquerda tinha iniciado estava finalmente dando resultados. Entretanto, a iminente ruína da União Soviética seria um enorme obstáculo para o prosseguimento dessa transição política. Por isso, foi necessário criar uma nova imagem para a esquerda, uma que pudesse ser mais facilmente digerida pela população, e o Foro de São Paulo veio para articular essa mudança. Para isso, era necessário agir rápido. Os fundadores convocaram partidos e movimentos de esquerda no mês de julho de 1990 para o primeiro encontro. Previsivelmente, ele foi realizado na capital paulista e reuniu 48 partidos e movimentos de ideologia marxista. Dessa reunião saiu a Declaração de São Paulo, que representava os objetivos da esquerda latina para os anos seguintes. Entre eles estavam a ratificação do anti-americanismo, o antiliberalismo e o fortalecimento da luta popular. Diferentemente do primeiro, o segundo encontro foi realizado na cidade do México, em 1991. Os pontos levantados na Declaração de São Paulo foram reafirmados. Além disso, foi instituída uma proposta de integração regional e de fortalecimento da soberania da América Latina e Caribe. Em outras palavras, foi plantada uma semente do poder comunista a nível continental. Depois dessas, mais 21 reuniões foram realizadas até julho de 2017. Infelizmente, esse plano diabólico deu muito certo. Membros do Foro de São Paulo assumiram o poder no Brasil por 13 anos, na Argentina por 12 anos e na Venezuela desde 1999, além de vários outros países como Equador, Uruguai e Colômbia. Foi a partir de medidas trabalhistas e assistencialistas que a esquerda conseguiu o apoio popular que precisava para chegar ao poder. No entanto, essas demagogias levam apenas a uma consequência inevitável: a recessão. Atualmente, Venezuela, Bolívia e Argentina enfrentam graves problemas inflacionários provenientes das medidas econômicas catastróficas da esquerda. Além da economia, os escândalos de corrupção também foram um enorme fator que impulsionou a rejeição ao socialismo entre latino-americanos. Por exemplo, aqui no Brasil, foi muito comum ouvirmos falar sobre o Petrolão, o Mensalão e outros vários casos de corrupção que envolviam o PT. Mais recentemente, na guinada conservadora que a América Latina deu, a esquerda ficou bastante assustada com o seu enfraquecimento. Eles dominavam completamente o cenário político até meados da década passada. Com a popularização da internet, ideologias das mais diversas puderam ser consumidas pelas pessoas. Foi a partir disso que houve o fim do domínio
absoluto do mainstream e crescimento das ideias liberais, conservadoras e libertárias. Pensando nisso, o Foro de São Paulo organizou uma nova estratégia. Foi nítido que, a partir de 2016, houve uma radicalização do progressismo dentre os partidos de esquerda. Com a perda de apoio da classe trabalhadora e da população mais simples, o Foro apostou nos mais jovens. As pautas LGBT, racial e feminista se tornaram cada vez mais recorrentes nas páginas de políticos socialistas e organizações de esquerda. Em 2017, o Foro de São Paulo emitiu um documento que reunia pautas que estão sempre em alta entre os adolescentes. Esse papel se chamava Consenso de Nossa América. Nele foram levantados inúmeros pontos, como os direitos da natureza e a distribuição equitativa de riqueza. Inicialmente, os pontos levantados no documento não parecem muito significativos, mas quando analisamos pragmaticamente essas propostas, elas se mostram extremamente autoritárias. O que significam esses direitos da natureza? Quais são esses direitos? Seguindo a ética libertária e, consequentemente, a lógica, nenhum ser ou objeto possui direitos, a menos que sua categoria ontológica seja dotada de raciocínio e linguagem. Portanto, animais, plantas, pedras ou qualquer outra coisa que não seja um indivíduo considerado racional são recursos, quando analisados pragmaticamente. Mas esse novo conceito de direitos da natureza vai muito além dos direitos dos animais que nós já estamos acostumados a ouvir. O que se entende como natureza? Todas as moléculas na Terra? Ou só algumas? Não há nem mesmo um critério objetivo para analisarmos essa categoria, ou seja, é mais um discurso bonitinho que será usado para limitar ainda mais os seus verdadeiros direitos, os naturais. A distribuição equitativa de riqueza, além de antieconômica, é também antiética. Quais riquezas serão distribuídas? Será uma caridade feita pelos próprios políticos? É lógico que não. Eles tomarão das pessoas que produzem, alimentarão ainda mais a máquina pública, ficarão com uma parte e, posteriormente, irão distribuir as migalhas aos mais pobres. Se não for pela tributação direta, será pela inflação, que pode ter efeitos ainda piores. Para sua análise individual, o link desse documento e dos demais mencionados no vídeo estarão na descrição. Nos dias de hoje, membros do Foro de São Paulo estão no poder em 8 países latino-americanos: Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, México, Nicarágua, Panamá e, obviamente, Venezuela. Além disso, alguns partidos brasileiros são membros do Foro de São Paulo. Os mais relevantes são o PDT do Ciro Gomes, o PCdoB da Manuela Dávila e o PT do Lula. Com a perda de espaço na América Latina e com a exposição das ditaduras de Cuba e Venezuela, a esquerda precisava novamente renovar a sua imagem. Com isso, em 2019, foi fundado o Grupo de Puebla, no México. Esse grupo é basicamente o sucessor do Foro de São Paulo e possui exatamente o mesmo objetivo: o poder. A única diferença é que a organização tenta passar uma imagem mais sofisticada e moderada a partir do progressismo. Fora isso, continua sendo um grupo de mafiosos comunistas que ambicionam um poder continental. Atualmente, ele não tem tanta força quanto seu antecessor, porque a esquerda ainda está capengando, entrando e saindo do poder. No entanto, nunca se sabe o dia de amanhã. Dessa forma, é fundamental que os libertários conheçam essas organizações a fundo. Obviamente, a presença do Estado já é ruim por si só, mas alguns políticos são evidentemente mais autoritários e socialistas que outros. Combater o Foro de São Paulo e a ideologia que ele promove é uma questão de sobrevivência. Caso isso não seja feito, podemos imaginar um cenário em que nos tornemos um país miserável como a Argentina ou até mesmo como a Venezuela. O Foro de São Paulo existe e ainda tem muito poder na América Latina. Como já foi dito no vídeo, eles estão no poder em nada menos que 8 países, além de ocuparem cadeiras no legislativo das principais nações latino-americanas. O comunismo é um mal e precisa ser eliminado. Se esse mal não for cortado pela raiz, prepare-se para sentir na pele o terror vermelho que ele promove. Acho que hoje em dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista. As pessoas são comunistas. O comunismo tem anticorpo porque eles têm uma dialética que não se sustenta, então eles vão trocando de preferências. Agora, tem coisas importantes para a gente realçar aí. Você vê que a Rússia, que está fantasiada de ortodoxa de direita, está criando o maior exército do mundo com a China.
né? E dizem que essa aliança está por trás de todo esse Fórum de São Paulo, né? Que eles querem restituir a cortina de ferro com o Fórum de São Paulo. O Foro de São Paulo é a instituição que organiza a estratégia socialista na América Latina. Olha, a Internacional Comunista, ela se reúne de tempos em tempos. Por exemplo, em 2005, se não me falha a memória, teve uma reunião em São Paulo e, inclusive, o líder do PSDB à época, o Aníbal Mendonça, ele era deputado ou senador, fez uma nota lamentando, né, que houve uma reunião da Internacional Socialista e não foi convidado o PSDB para fazer parte. E o pessoal ainda insiste em falar que o PSDB é um partido de direita. Não, o PSDB é um partido de centro-esquerda, são sociais-democratas. A esquerda nunca se preocupou muito em definir o que era a palavra, o que era cada palavra que ela estava usando. Na verdade, existia muito essa ambição de você ser contra alguma coisa, de você unir todo mundo, e estamos juntos nisso contra alguma coisa, então estamos no caminho certo, né? Só que eles não diziam exatamente para onde que estavam indo e iam causando uma série de tumultos pelo caminho. Então estavam vendendo um futuro hipotético em nome do qual todas as ações no presente seriam justificadas. Aquilo foi muito fácil de entender e de aplicar aqui no Brasil, porque o debate público estava cheio desse pessoal propondo isso. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Antes que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, e uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não, fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. De uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder. Chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Fazer uma saudação muito especial ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que em conjunto com o companheiro Fidel Castro foram os grandes iniciadores, fundadores, juntos com outros companheiros, do Foro de São Paulo. Anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso,
Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje, o NAFTA, a União Europeia e o Pacto Asiático, 70% do comércio é intrabloco. Só 30% é exportado para fora do bloco. Aqui na América Latina, do Sul, ainda é 20%, 25%. Então nós temos muito para integrar. O governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataram al número 2 de la Farc, Raúl Reyes. Que nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Eu acho que hoje em dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista. As pessoas são comunistas. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições desde 1989. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir por que não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque todos os meios de comunicação, quando eu cheguei na presidenta, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebiam recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo já era quase 4.000, e ainda acho que nós fizemos pouco